Só pedir para vocês me falarem se vocês vão ver o material. Aí, tá aparecendo? Farmácia hospitalar? Professor, tá aparecendo, só que tá bem baixo o seu áudio. Tá baixo? Deixa eu dar uma mexida aqui, então. Melhorou alguma coisa? Ah, claro, eu tô com o microfone na cabeça em vez de estar na mão. Melhorou agora? Agora sim, professor. Então, beleza. Então, hoje a gente vai falar de farmácia hospitalar. A gente falou de hospitais até então, né? E agora a gente vai falar mais sobre a farmácia hospitalar mesmo. Então, adentrar um pouco o hospital. Alguém conhecia uma farmácia de hospital por dentro? Ou ninguém conhecia? Quem não conhecia, imaginava que fosse mais ou menos assim ou imaginava de uma forma diferente? Então, estão me ouvindo? Fiquei preocupado agora. Sim, professor, estamos ouvindo. Que ninguém está respondendo nada, ou está todo mundo muito cansado hoje, ou não estão ouvindo. Prossiga. Vamos lá. Chegou mais alguém. Então, uma foto de uma farmácia hospitalar, né? Alguém não conhecia, não tinha ideia de como fosse uma farmácia hospitalar? Eu já conhecia. Já conhecia? Já. Aham. Então, para quem não conhecia, né, ela não tem semelhança nenhuma com uma farmácia de dispensação. Muitas vezes a gente conversa com os alunos, né, que nunca viram uma farmácia por dentro, e a impressão que todos têm é que seja algo muito semelhante com a farmácia de dispensação, né, com as caixinhas, com as prateleiras e tudo mais. Tudo exposto. Aqui não tem necessidade, né? Aqui é um local onde o trabalho é interno, né? Os prescritores estão ali dentro, os pacientes estão ali dentro, os medicamentos foram padronizados, lembrem lá da assistência farmacêutica, então os medicamentos foram padronizados, então não tem necessidade nenhuma, né? Numa farmácia de dispensação a gente tem os medicamentos expostos para quê? Para chamar a atenção do cliente, né? Quando ele está ali no balcão, de repente ele está comprando alguma coisa, ele está olhando para as caixinhas de medicamento. E, às vezes, acontece de ele lembrar de um medicamento que ele precisa comprar ou algum medicamento chamar a atenção e ele querer levar. Não é a coisa mais correta, né, do mundo, mas é uma situação que a gente não pode dizer que não existe, né? Então, isso acontece. E aí, a gente tem, né, essa situação do cliente indo até a farmácia e tudo mais. Aqui não, aqui a gente tem a farmácia dentro do hospital, o cliente não vai entrar na farmácia, ele nem sabe onde fica a farmácia. Teoricamente, nem os prescritores devem entrar aqui dentro, né? É para ser só um trabalho interno. Então, existem vários processos dentro de uma farmácia hospitalar, a gente vai ver isso mais à frente também, e várias formas de distribuir os medicamentos para dentro do hospital conforme a necessidade de cada local. Uma das
das formas mais comuns que a gente tem é, por exemplo, se pegar a embalagem de um comprimido e já separar eles um a um, né, dentro ainda da sua embalagem original, um comprimido lá dentro de um blister e tal, não abrir esse blister, né, mas cortar o blisterzinho, separar, fracionar tudo individualmente para que fique mais fácil na hora de fazer a separação dos medicamentos para cada paciente, você já ter esse medicamento fracionado. Ele já está, então, na quantidade unitária, e assim, se você precisar separar um comprimido só para aquele determinado paciente, você vai lá na caixinha, essas caixinhas azuis que estão aí, que a gente chama de bin, e vai lá e pega aquele comprimido e, né, já separa para aquele determinado paciente. Então, a maior parte das farmácias trabalha dessa forma. A gente tem ainda algumas farmácias que trabalham com a caixa do medicamento, mas é bem difícil disso acontecer. Mas a gente vai ver também essa situação lá na frente, quando a gente for falar de distribuição de medicamentos dentro do hospital. Mas então, só para vocês entenderem que não existe a necessidade dentro de um hospital de a gente manter os produtos dentro da caixinha original, da embalagem original, porque o nosso processo ali dentro de separação de dose e tudo mais, ele tem que ser bastante ágil, e a gente já deixa então tudo mais ou menos pronto para que quando chegar a hora de separar já esteja tudo, né, individualizado e seja mais fácil de pegar os medicamentos para mandar para determinado paciente. Então, seria mais ou menos isso que a gente tem, mais ou menos nesse formato, a maior parte das farmácias que a gente vê por aí. Claro, elas se diferenciam um pouco pela questão da estrutura física, o tamanho, tudo mais, mas elas são muito parecidas. Então, se vocês forem em uma farmácia de um grande hospital e forem numa farmácia de um pequeno hospital, provavelmente vocês vão encontrar essas mesmas caixinhas, né, os bins, já com os medicamentos separados ali dentro. Claro, a gente tem outras formas farmacêuticas que não são comprimidos, né, e daí a gente tem também fracionamento de líquidos, de pomadas, de cremes e tudo mais. Aí, outra situação que a gente vai deixar mais lá para frente. Não vamos falar isso agora, mas só para vocês terem uma noção geral de como é uma farmácia. Voltando de novo para o passado, fazer um histórico rápido aqui, só para relembrar algumas situações. Então, a gente encontra algo, né, semelhante a uma farmácia, né, um local de armazenamento de medicamento dentro de um hospital, tanto lá no tempo dos gregos, na época dos romanos e na época dos árabes. Cada um com as suas características diferentes, mas todos tinham lá locais para armazenamento de medicamentos e de ervas e tudo mais, locais separados. Porque, de uma forma geral, em outros momentos da história, a gente não tinha isso. Então, pontualmente, em determinados momentos lá da cultura grega, determinados momentos da cultura romana, e mais, de uma forma um pouco mais generalizada lá na cultura árabe, a gente tinha locais, então, para armazenamento de medicamentos e plantas medicinais, muitas vezes também, que eram utilizadas como medicamentos, né? E esses a gente diria que são os precursores dos hospitais, e mais à frente a gente vai ver a primeira farmácia hospitalar registrada, que a gente tem registrada aqui, se parece muito com as farmácias de hoje. Mas naquele tempo era mais uma sala separada para guardar medicamentos. Não era uma sala onde ocorriam atividades de preparo de medicamentos, de manipulação de medicamentos como a gente tem hoje, né? Teve durante muito tempo e a gente tem hoje ainda.
Aí, pulando para a Idade Média, a gente lembra, né, que na Idade Média toda a questão da saúde foi deixada com os religiosos, né, principalmente com a Igreja Católica. Então, lembrando, né, que eles tomaram praticamente conta disso e ali dentro da Idade Média, dentro dos hospitais e manicômios e outros tipos de estruturas, né, que existiam para tratamento de doentes, existia uma preocupação em armazenar separadamente também medicamentos, não deixar, na verdade, esses medicamentos e plantas e matérias-primas muito próximos dos pacientes, principalmente naqueles hospitais que os pacientes acabavam, né, morando muito tempo nos hospitais, porque ou eram para tratar de doenças mentais, ou era para tratar de doenças contagiosas que as pessoas, então, eram praticamente separadas do resto do mundo, né? Então, essas pessoas acabavam ficando muito tempo dentro dos hospitais e acabavam circulando ali dentro, né, desses hospitais específicos e tudo mais. Então, na Idade Média, se tinha o hábito de colocar esses produtos em lugares separados para evitar o acesso dos pacientes. Mas também não é a nossa farmácia de hoje, é só mais um local reservado para a proteção, né, daqueles produtos e para evitar que os pacientes pegassem aqueles materiais. Aí, pulando bastante na história, a gente chega lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia, em 1752. Lá a gente tem realmente o registro do primeiro hospital, que não é que é o primeiro que tenha farmácia. Antes disso surgiram outros hospitais que tinham farmácia, inclusive aqui no Brasil, né? Mas a gente tem a primeira farmácia hospitalar dentro dos moldes que a gente conhece até hoje. Porque o que aconteceu? Lá, então, foi criado o que a gente chama de padronização de medicamentos. O que é padronização de medicamentos? É a escolha de, né, medicamentos que vão fazer parte da relação de medicamentos que vão ser utilizados dentro do hospital. Então, aquilo que a gente viu lá em assistência farmacêutica, a criação da Rename, então, a criação de um documento que tem a relação, né, obviamente, né, tem tabelado todos os medicamentos que o governo compra para distribuir para a população aqui no Brasil. A gente tem um sistema semelhante dentro dos hospitais, claro que não tão grande, né, em relação à quantidade de diferentes medicamentos, mas a gente mantém sempre dentro dos hospitais os medicamentos que a gente chama de padronizados. Então, são feitas análises, várias análises de doenças que são prevalentes, tipo de paciente que costuma utilizar o hospital, até o próprio tipo de atendimento do hospital, e o hospital, então, com base em várias informações diferentes, acaba fazendo uma relação de medicamentos que vão ser os medicamentos que vão ser comprados para abastecer o hospital. Então, ao invés dos 7.000, sei lá quantos mil medicamentos que a gente tem hoje, diferentes no país, essa relação, então, ela enxuga bastante essa grande quantidade de diferentes medicamentos, cria uma relação, e dentro dessa relação, esta relação consegue, de uma forma geral, abastecer as necessidades do hospital. E foi aí nesse hospital da Pensilvânia, em 1752, que foi feita a primeira relação
de medicamentos. E a partir de um determinado momento, esse hospital, então, passou a comprar, né, ou produzir, porque era muito mais medicamento produzido do que comprado, mas produzir uma certa quantidade de diferentes medicamentos para atendimento dos pacientes que utilizariam o serviço do hospital. E dessa forma, esta padronização passou a ser copiada por outros hospitais e passou a ser conhecida em outros países e acabou ganhando o mundo. E se a gente for pensar aqui no país, a gente tinha então, isso foi começando a aparecer e ser instalado dentro das santas casas e dos hospitais militares no começo, né? E com o passar do tempo, isso foi se tornando regra aqui no país, tanto que hoje é regra. Dentro das santas casas e hospitais militares, lá no começo não existia uma grande quantidade de medicamentos, vamos dizer assim, químicos. A maior parte dos medicamentos eram produzidos, então, pelos farmacêuticos, baseados em matérias-primas de origem vegetal, então, plantas medicinais, e os farmacêuticos aprenderam a utilizar as plantas nativas aqui do Brasil também, né? Então, muitas vezes os farmacêuticos estudavam em Portugal, uma época que não existia ainda faculdade nem curso de farmácia aqui no Brasil, eles estudavam em Portugal, aprendiam, né, a realidade de Portugal e chegavam aqui, tinham que se adaptar à nossa realidade. Então, muita coisa do conhecimento farmacêutico acabou sendo incorporada do conhecimento do índio, né, do conhecimento das pessoas que acabavam morando afastado das cidades e acabavam tendo que conhecer as plantas ao seu redor, né? E dessa forma ocorreu uma mistura muito grande entre matérias-primas principalmente de origem vegetal, né? De Portugal com matérias-primas de origem vegetal aqui do Brasil. E o farmacêutico acabou incorporando tudo isso no seu dia a dia, porque a situação dos hospitais aqui no Brasil e das farmácias hospitalares era mais ou menos a seguinte: existia então pouquíssimos medicamentos químicos, uma boa parte do que era químico vinha de Portugal, praticamente tudo vinha de Portugal, e a maior parte dos produtos eram então adaptados de matérias-primas ou importadas de Portugal, né, muitas vezes as plantas mesmo plantadas aqui, ou, né, como os farmacêuticos fizeram muito a incorporação do conhecimento dos índios, principalmente, também com as plantas daqui. E a gente teve essa situação correndo por muito tempo, até que a gente chegou lá no começo do século XX, e aí é uma foto de uma farmácia de um hospital do começo do século mesmo. Vocês veem que tem certas coisas hoje que, se isso fosse uma manipulação, hoje em dia, essa farmácia não funcionaria de jeito nenhum, né? Então, a disposição do mobiliário, o tipo de material utilizado como mobiliário nas paredes, cortina dentro de um laboratório de manipulação, né? Então, hoje, nada disso seria viável, seria permitido dentro de uma farmácia de manipulação. Mas naquela época era o que existia, né? Então, o que a gente tinha? A gente tinha o farmacêutico e até mais ou menos a década de 30 e década de 40, isso passou e continuou sendo uma realidade. Então, desde lá de trás, né,
dos farmacêuticos lá das Santas Casas, dos hospitais do Exército, até aqui no começo do século XX, até a década de 30 mais ou menos, o farmacêutico era supervalorizado dentro do hospital. Por quê? Porque ele era o único conhecedor, né, de medicamentos, e ele era o único que tinha, além do conhecimento, né, a respeito dos medicamentos, ele tinha conhecimento a respeito da forma de produzir esses medicamentos. Então, isso era tudo muito guardado às 7 chaves mesmo, para, né, não passar informações e para não perder essa exclusividade. E o que acontecia então? Uma supervalorização do farmacêutico. Qualquer hospital mantinha o seu farmacêutico a peso de ouro, porque caso o farmacêutico resolvesse um dia simplesmente dizer, olha, não vou mais trabalhar, a farmácia parava, né, porque não existia um outro profissional que conhecesse os medicamentos e que soubesse preparar esses medicamentos, a farmácia parava e o hospital acabava parando também, porque não adiantava nada ter o médico que diagnosticaria uma doença, mas não teria o medicamento para tratar, né, para o tratamento. Então, o farmacêutico era muito bem remunerado exatamente por isso, por ser imprescindível. E isso, né, aconteceu por muito tempo, até que a gente passou por duas situações que acabaram mudando toda esta situação, né, do farmacêutico ser o único detentor do conhecimento de produzir medicamento. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas grandes guerras aceleram muito o desenvolvimento tecnológico. Então, imagine o seguinte, vários países aí estão guerreando, né, e um quer ser mais forte que o outro, então um dos países sempre vai buscar desenvolver novas armas para ser superior ao outro. E a mesma coisa do outro lado. Lá do outro lado também, eles vão começar a buscar tecnologia para desenvolver novas armas para combater e tentar ser superior ao lado de cá. E assim a gente tem um desenvolvimento muito grande. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial e aconteceu mais ainda na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a gente teve um desenvolvimento bastante grande. Vejam, né, a questão do avião. O avião, quando foi criado lá pelo Santos Dumont, praticamente era um protótipo de madeira, né? Então, uma coisa assim muito rústica. E o tanto que ele se desenvolveu para que na Primeira Guerra Mundial o avião já fosse um instrumento de guerra. Então ele se desenvolveu muito rápido. Por quê? Porque perceberam que a utilização de um avião numa guerra seria, né, uma superioridade em relação ao outro combatente lá. E na Primeira Guerra a gente teve umas situações bastante interessantes, por exemplo, já existiam então os aviões, né, já mais modernos e tudo mais, e eles eram utilizados para combate. E na Primeira Guerra Mundial a China acabou entrando de uma certa forma nessa guerra, e a China percebeu que eles estavam vendendo, né, para o inimigo um produto extremamente importante. Então, a China era a principal produtora de seda no mundo. E eles perceberam que os inimigos deles estavam comprando seda porque os paraquedas, o tecido dos paraquedas era feito de seda. Por quê? Porque é um tecido fácil, né, de se manusear, é um tecido que ele, quando você dobra ele, fica bem pequenininho, né, ele não toma muito espaço, ao mesmo tempo é um tecido muito resistente. Então era ideal para se utilizar como tecido de paraquedas.
e aí a China percebeu isso, foi lá e cortou a exportação para os países inimigos. Aí os países inimigos, né, vendo essa situação, acionaram as indústrias químicas para desenvolver alguma coisa que substituísse a seda. E rapidamente as indústrias acabaram criando o nylon, né? Então, algo muito semelhante à seda, facilmente dobrável, não toma espaço, resistente e tudo mais, e podia ser utilizado em paraquedas. E dessa forma, a gente tem aí o desenvolvimento de um produto, né, para substituir um outro que estava desaparecido na época da guerra e que, posteriormente, depois do final da guerra, foi incorporado no dia a dia da gente. Tanto que hoje a gente tem até roupa de nylon, né? E o nylon está aí num monte de lugares. E principalmente nessas duas grandes guerras que a gente teve, uma situação que não estava prevista nos grandes, como é que eu posso dizer? Mesmo dentro de uma guerra, existem certas coisas que são proibidas, né? Então, mundialmente, entra-se em consenso que certas coisas são proibidas, como, por exemplo, o uso de armas químicas. Porém, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, isso ainda não era um consenso mundial. Nem era mais cedo na época da Guerra do Vietnã. Mas, enfim, naquela época, então, desenvolver produtos químicos para ser utilizados na guerra não era proibido. E, né, para ter armas cada vez mais potentes, as grandes potências que estavam em guerra acionavam as suas indústrias químicas para produzir novas moléculas que pudessem ser utilizadas contra o inimigo. Então, nessas, assim, a gente teve aí a criação de algumas armas químicas bastante letais, né, e bastante conhecidas, tipo aquele agente laranja e tudo mais, substâncias que hoje são proibidas, mas que vira e mexe a gente vê em alguma guerra esse produto sendo utilizado. Mas, enfim, para cada molécula, né, que passou a ser uma molécula utilizada como arma química, umas 100, 200 eram desenvolvidas e não surtiam o efeito desejado. Então, essas indústrias químicas desenvolveram muitas novas moléculas, muitas mesmo. E algumas se transformaram em armas químicas e um monte delas simplesmente não tinha esse efeito que era desejado. Então, elas foram deixadas meio de lado. Quando as guerras acabaram, essas moléculas começaram a ser utilizadas para outras coisas, né? Então, as indústrias químicas começaram a perceber que elas poderiam ser utilizadas com outras funções, né? Uma boa parte dessas moléculas, então, poderiam ser utilizadas com outras funções e descobriram que várias delas poderiam ser utilizadas como medicamento. E a gente teve aí, então, o crescimento dessas indústrias químicas e a transformação delas em indústrias de medicamentos. Então, as indústrias de medicamento, elas acabaram nascendo das indústrias químicas por causa das armas químicas que elas tentaram desenvolver e que desenvolveram, né, muitas vezes. Então, a Bayer, por exemplo, ela é criticada até hoje por ter sido uma indústria que, inicialmente, uma indústria química, que desenvolveu armas químicas, para o regime nazista e tudo mais. Mas ela, depois da guerra, ela pagou o seu preço, talvez, ou não tenha pago, mas ela se transformou numa indústria de medicamentos, uma indústria bastante conhecida até hoje, né? Enfim, a gente teve
essa mudança, né? Então, no mundo, principalmente lá na Europa e nos Estados Unidos, essas indústrias químicas passaram a produzir medicamentos. E, né, em grande quantidade. E, ao mesmo tempo, elas perceberam que existia um mercado muito grande nos países em desenvolvimento. Então, veio aqui para a América Latina, veio indústrias, né, as mais variadas possíveis para vender os seus produtos também. E aí o que aconteceu? Chegando aqui no Brasil, as indústrias chegaram já de uma forma meio complicada. Elas chegaram tentando desmerecer o trabalho do farmacêutico, tentando desmerecer o medicamento manipulado, que acontecia tanto na farmácia de manipulação, nas boticas, quanto na farmácia hospitalar. Então, eram duas vertentes que a gente trabalhava e que a gente era muito respeitado, exatamente porque, se não fosse o nosso trabalho, o medicamento não era feito. Aí essas indústrias vieram e começaram a, de uma certa forma, convencer os médicos, que eram os prescritores da época, né, que o medicamento industrializado era muito melhor que o medicamento manipulado. Por quê? De acordo com a alegação deles, o medicamento industrializado era produzido em grandes fábricas, né, em máquinas, e as máquinas não erravam, então as máquinas faziam o medicamento sempre da mesma forma, sempre da mesma concentração. Já o farmacêutico, um dia ele fazia um medicamento lá de um jeito, outro dia ele fazia de outro, e o medicamento nunca ficava igual. Isso é alegação, né, das grandes indústrias. E, ao mesmo tempo, além de as grandes indústrias atingirem os médicos, elas começaram a atingir a população também com as suas propagandas em jornais, em revistas da época e tudo mais, né, sempre mostrando que o fato de ser um produto industrializado, o produto era mais seguro. E outra, né, eles entraram, obviamente, com preços mais em conta do que o preço do medicamento manipulado, para realmente as pessoas fazerem essa troca. E aconteceu isso, né? Então, as farmácias de manipulação, as boticas, né, de farmacêuticos, começaram a perder a sua clientela, e os farmacêuticos tiveram que se dobrar à indústria farmacêutica e começaram a colocar os medicamentos dentro das suas boticas e cada vez mais diminuir os medicamentos manipulados. Muito bem. E dentro da farmácia hospitalar, os gestores dos hospitais, né, eles foram convencidos também. Deixa eu só passar para frente aqui. Eles foram convencidos, né, que, de uma certa forma, se o hospital comprasse o medicamento industrializado, ele ia gastar menos. Por quê? Porque o medicamento era mais barato, né? Ele ia gastar menos por quê? Porque para que pagar um farmacêutico super caro se o trabalho do farmacêutico, a partir dali, iria ser de receber o medicamento, pôr dentro da prateleira, tirar da prateleira e entregar lá para a unidade que estava solicitando o medicamento, né? E convenceram também os hospitais que talvez o farmacêutico não fosse nem necessário, que com o dinheiro que eles pagavam o farmacêutico, dava para pagar aí uns 4 técnicos que poderiam substituir o trabalho do farmacêutico, né, que era o trabalho, a partir de agora, de ir lá, pegar o medicamento da prateleira e levar lá para a unidade que estivesse solicitando. E assim os hospitais começaram a dispensar, e agora dispensar, de mandar embora, né, os farmacêuticos para questão de economia. Então a gente teve, né, nesses dois lados
a desvalorização do trabalho do farmacêutico. Lá na farmácia, na botica, na farmácia de manipulação do farmacêutico, ele teve que se curvar à indústria e começou a comprar um medicamento industrializado para sobreviver. E aqui dentro do hospital, simplesmente o farmacêutico deixou de existir. E isso aconteceu não só aqui, como aconteceu em várias partes do mundo. Principalmente dentro da área hospitalar, o farmacêutico foi relegado a segundo plano, né, de uma forma geral, não só aqui no país, em vários lugares do mundo. E essa mudança, né, fez com que o farmacêutico ficasse meio que perdido, né? Mas ainda o farmacêutico lá, proprietário da sua farmácia, mesmo tendo que comprar medicamento industrializado e revender, ele estava um pouco mais tranquilo, porque pelo menos ele estava trocando aquele medicamento que ele mesmo preparava por um medicamento pronto, porém, né, como as farmácias eram obrigatoriamente de farmacêuticos, ele estava tranquilo. Então, não ia ter uma concorrência grande em relação a isso. Aí, indo um pouquinho mais para frente, só relembrando, os únicos locais que eram obrigados a manter os farmacêuticos, os únicos hospitais mesmo, eram aqueles que tinham medicamentos controlados. Então, hospital psiquiátrico ou algum outro hospital que não tivesse como fugir dos medicamentos controlados, acabavam contratando o farmacêutico. Caso contrário, os hospitais não queriam saber do farmacêutico. E isso aconteceu aqui, aconteceu nos Estados Unidos, tanto que na década de 70, lá nos Estados Unidos, ocorreu uma revolta grande, principalmente dos farmacêuticos hospitalares, exatamente por essa situação. Eles começaram a se sentir deixados em segundo plano dentro dos hospitais. Lá, né, diferente daqui, eles continuavam sendo contratados, mas eles ficavam fazendo só o trabalho dentro da farmácia. E eles começaram a ficar bastante descontentes com isso e começaram a criar uma certa revolução. E é ali que surgiu a farmácia clínica, porque eles queriam, na verdade, não ficar trabalhando com medicamento, mas eles queriam trabalhar com o paciente. Então, parar de trabalhar com o produto, ou não ter foco, vamos dizer, não parar de trabalhar, mas deixar de ter foco no produto para ter foco no paciente. E isso foi o início da farmácia clínica. Mas, enfim, aqui no Brasil aconteceu uma coisa um pouco diferente. Então, sobraram poucos farmacêuticos dentro dos hospitais, só aqueles que tinham medicamento controlado mesmo. E na década de 70 a gente teve mais um problema, que foi a questão de que surgiu a Lei 5991, de 1973, que tirava a obrigatoriedade de farmácia ser de dono farmacêutico. Então, a partir daquele momento, qualquer um podia ser dono de farmácia, como um comércio qualquer, desde que pagasse um farmacêutico. Então, assim, os poucos farmacêuticos que ainda trabalhavam dentro de hospitais, né, ficaram dentro dos hospitais, pouquíssimos mesmo. A maior parte migrou para outras áreas, principalmente para análises clínicas, que ainda era uma área exclusiva nossa. No momento que as farmácias de manipulação e as farmácias que eram de farmacêutico deixaram de ser exclusividade do farmacêutico também, isso fez com que o farmacêutico ficasse bem desgostoso com a profissão, ou pelo menos com essa área. Uma boa parte migrou para análises clínicas também. E daí o que a gente teve? O abandono, né, das farmácias de dispensação. Eles venderam para leigos. A maior parte dos farmacêuticos vendeu as suas farmácias porque achava aquela uma situação injusta, foi para outra área e as farmácias ficaram então na mão dos leigos. Muito bem, então a gente tem uma situação bem ruim para nós farmacêuticos.
Aí tem todo um trabalho dos conselhos para fazer com que pelo menos o farmacêutico trabalhe dentro da farmácia de dispensação, porque por um bom tempo os leigos falavam assim, olha, nós somos obrigados a pagar um farmacêutico, mas a gente te paga aí uma certa quantidade de dinheiro, você não vem trabalhar, só assina pra gente, né? Pode assinar umas 4, 5, 6 farmácias aí, você ganha um bom dinheiro, mas não precisa vir aqui, porque você só atrapalha, né? Porque os farmacêuticos tinham a questão ética, né? Então, nosso conselho começou a trabalhar para, né, tentar reverter essa situação, né, já que os farmacêuticos estavam assumindo responsabilidade técnica, o conselho queria que os farmacêuticos estivessem presentes. Então, teve todo um trabalho dentro da área de dispensação para que o farmacêutico ficasse presente. Tanto deu certo que hoje é obrigatório, né? E dentro da farmácia hospitalar, eles começaram a criar algumas resoluções, baseadas em resoluções de outros países e tudo mais, que falavam, né, do farmacêutico dentro da farmácia. Porém, essas resoluções, elas não, pelo fato de ser uma resolução interna de um órgão, né, um órgão com um viés trabalhista, né, para uma determinada classe, ele não tem força suficiente para, de repente, ir contra uma lei federal, digamos assim, né? Então, se buscou, né, de toda forma, ver se existia alguma coisa da legislação federal que falasse da obrigatoriedade de existir farmacêutico dentro da farmácia hospitalar, não tinha. Então, o nosso conselho começou a criar resoluções internas já para, né, tipo, um dia a gente vai ter essa obrigatoriedade, então vamos já criar uma resolução dizendo quais são os papéis do farmacêutico dentro de uma farmácia hospitalar, que quando, então, for obrigatório ele entrar dentro de uma farmácia e ser responsável técnico, ele já ter as suas atividades todas descritas. E foi o que aconteceu. Chegou um determinado momento que uma legislação era uma legislação do SUS, que falava alguma coisa do SUS. Eu não me lembro bem qual era a legislação, nem qual que era o foco dessa legislação. Eu sei que era do SUS. E um determinado artigo lá tem um texto que fala, né, da obrigatoriedade de o farmacêutico ser responsável por uma farmácia hospitalar. Então, esse artigo foi o suficiente para que o conselho caísse em cima, então, dos hospitais e do próprio governo para tornar obrigatória novamente a presença do farmacêutico dentro de uma unidade hospitalar. Então, uma linhazinha de uma determinada lei foi suficiente para o nosso conselho reverter tudo isso. E hoje a gente tem, então, obrigatoriedade de farmacêutico dentro de farmácia hospitalar. A gente está num processo de transição ainda, então não dava também para, de repente, a gente querer exigir, né, farmácia hospitalar ficou 50 anos sem farmacêutico, então agora, a partir de hoje, ela vai ter que pagar um farmacêutico para ficar o tempo todo que a farmácia estiver aberta. Então, não foi possível, né, fazer essa migração direta. Então, a gente teve resoluções que foram e estão colocando ainda o farmacêutico aos poucos dentro dos hospitais. Tem alguns hospitais ainda que tem farmacêutico com uma carga horária bem pequena. A gente também vai ver isso mais à frente. Mas a tendência é que todos esses hospitais, né, acabem funcionando da mesma forma que qualquer farmácia de dispensação. Está aberto, está funcionando, então tem que ter responsável técnico.
Mas foi uma luta bastante grande. Então a gente está hoje nessa situação, só para vocês entenderem qual que é o nosso panorama como farmacêuticos dentro da área hospitalar. Falando então em farmácia hospitalar, a gente tem aí uma definição de farmácia hospitalar oficial, que é uma definição bastante grande. Ela fala que então que é um órgão de abrangência assistencial, técnico, científica e administrativa, em que se desenvolvem atividades ligadas à produção, armazenamento, controle, dispensação e distribuição de medicamentos e materiais médicos hospitalares. Então, vamos dar uma destrinchada nessa primeira frase. Órgão de abrangência assistencial, técnico-científica e administrativa, ou seja, a farmácia ela é considerada, então, um órgão dentro, né, um setor dentro de um hospital, onde ela vai ter funções administrativas, então o farmacêutico vai ter que ter um viés administrativo, porque ele vai gerenciar, né, desde matéria-prima não, desde medicamento, ele vai ter que comprar muitas vezes medicamento, ou pelo menos participar do processo de aquisição. Então, tem várias coisas que são com viés administrativo mesmo. Tem a parte técnico-científica, que é a parte ligada ao medicamento, que é a nossa praia principal, e também é um órgão de abrangência assistencial, né, porque a gente, de uma certa forma, participa desse processo assistencial que é a recuperação da saúde dos pacientes. Então, nem que a gente não vá lá no leito fazer visita pro paciente, mas a gente participa desse processo, né, preparando o medicamento e tudo mais. E que desenvolve, né, continuando a frase, desenvolvem atividades ligadas à produção, armazenamento, controle, dispensação e distribuição de medicamentos e materiais médicos hospitalares. Acho que aqui fica bastante claro. Talvez a única coisa que vocês possam estranhar um pouquinho é a questão de, né, atividades ligadas à produção de medicamentos, né? Então, sim, a gente tem hospitais que manipulam medicamentos. A gente tem hospitais que até hoje fazem esse processo de manipulação. Já foi muito mais, digamos assim, muito mais presente essa questão da manipulação dentro dos hospitais. Hoje ela está um pouquinho mais restrita, mas sim, a gente tem hospitais que manipulam. Ou produzem material, muitas vezes materiais que auxiliam na limpeza e desinfecção, produzem o próprio álcool, produzem soluções de iodo e assim por diante, para uso interno, né, para uso dentro do hospital mesmo, mas acabam produzindo. Sem contar da questão da medicação parenteral, né, que também é uma produção. Também a gente vai ver mais lá na frente. Que mais que fala essa definição? É igualmente responsável pela orientação de pacientes internos e ambulatoriais, visando sempre a eficácia da terapêutica, racionalização dos custos, voltando-se também para o ensino e pesquisa, propiciando assim um vasto campo de aprimoramento profissional. Então, os três mesmos pilares que a gente viu lá, que sustentam o hospital, eles sustentam a farmácia hospitalar. Alguém lembra quais são os três pilares? É questão de prova. Quais são esses pilares? Saúde, ensino e pesquisa, não esqueçam. Então, da mesma forma que o hospital está apoiado nesses três pilares, a farmácia hospitalar também está. E uma outra coisa interessante aqui é a questão de racionalização dos custos. A farmácia
hospitalar dentro de um hospital é o órgão que mais gasta. Então, uma boa parte dos gastos do hospital estão ligados com a farmácia. Claro, uma boa parte de todos os gastos, obviamente, está ligado com o pessoal, né? Mas fora, né, a questão do pessoal, dos funcionários, o maior custo que um hospital tem está voltado para a farmácia. Não é culpa nossa, né? Não é que a farmácia seja um lugar que gaste. Não, é que os produtos que passam por ali, os medicamentos, os materiais médicos hospitalares são caros mesmo, né? Porém, pelo fato de ser o local que mais tem custos, o farmacêutico sempre é pressionado a racionalizar, né, esses custos. Então, tudo que o farmacêutico fizer que diminuir os custos para um hospital, sem perder a qualidade, obviamente, sem perder a segurança dos produtos, é muito bem-vindo. Então, as diretorias, tanto a diretoria administrativa quanto a diretoria médica, né, o diretor médico, vão agradecer bastante se o farmacêutico conseguir racionalizar os custos. Então, essa é uma definição oficial. E a gente tem uma definição do Conselho também, que fala que farmácia hospitalar é a unidade clínica administrativa e econômica, então muito semelhante com a forma como essa outra definição fala, né, da questão da farmácia, dirigida por farmacêutico, então o conselho faz questão de deixar muito claro isso, né, dirigida por farmacêutico, ligada hierarquicamente à direção do hospital ou serviço de saúde, então também, né, deixando bastante claro a nossa importância, então a gente tem ligação direta com a diretoria, seja hospital ou um serviço de saúde, né, e integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente. Então, essa definição deixa muito claro que o nosso trabalho, né, e a nossa função ali dentro tá muito ligada, né, e com outros profissionais, e todos são muito dependentes um do outro. Então, existem vários profissionais que são dependentes de nós, como farmácia, né, e nós também temos uma dependência grande dos outros profissionais. E por que o conselho deixa isso muito claro? Vocês lembram que eu contei para vocês da história de um hospital aqui de Curitiba que, depois de distribuir todos os setores do hospital dentro de uma estrutura física, eles lembraram que não tinham separado um espaço para a farmácia, e a farmácia foi parar embaixo da escada? Então, para mostrar que, né, isso não é uma situação que existe mais. Então, a farmácia não é só aquele lugarzinho para guardar medicamento e para que, né, se separe o medicamento para mandar lá para a enfermaria, para qualquer outro lugar que seja necessário. Então, o nosso trabalho é muito importante, o trabalho da farmácia é muito importante e a gente tem que demonstrar isso o tempo todo. Falando rapidamente do profissional, quem é o profissional da farmácia, né? Eu não lembro se a gente chegou a conversar sobre esse profissional em algum momento. Sai daí. Mas se a gente já viu, é só para a gente retornar isso. Em 1997, um documento da Organização Mundial da Saúde, chamado O Papel do Farmacêutico no Sistema de Atenção à Saúde, ele fala que o farmacêutico é um profissional que deve ter, eles chamaram de 7 estrelas, mas são 7 qualidades que são importantes para que ele seja um profissional
digamos assim, completo. E quais são, então, essas 7 estrelas ou essas 7 qualidades? Então, a gente tem aqui elas relacionadas. Ele tem que ser um prestador de serviços farmacêuticos em uma equipe de saúde, né? Então, o farmacêutico tem que fazer parte dessa equipe de saúde, coisa que não acontecia até algum tempo atrás. O farmacêutico ficava lá trancado dentro da farmácia porque não abria um espaço para ele, e hoje o farmacêutico está cada vez mais mostrando para o que veio. Então, hoje, o farmacêutico participa participa das, por exemplo, uma coisa que ele não participava, que eram das discussões de casos, né? Então, às vezes se reuniam vários profissionais lá ao redor do leito de um paciente, discutiam o caso, e o farmacêutico nunca era chamado para participar. Então, hoje, não, hoje a gente tem uma situação bastante diferente. Ele é chamado porque já começam a entender que as informações que ele tem em relação ao medicamento e a tratamento e tudo mais são fundamentais, né, dentro de uma discussão para se ter o melhor resultado para o paciente. Essa é a primeira qualidade, a primeira estrela. A segunda seria a questão de o farmacêutico ser capaz de tomar decisões. Então, a todo instante, na verdade, a gente está tomando decisões. Então, quando eu farmacêutico, estou lá na farmácia, estou lá na área administrativa e eu preciso de medicamentos, né? Preciso fazer um pedido de compras, eu estou tomando decisões. Muitas vezes eu tenho que decidir que medicamento que eu vou pedir, qual que eu não vou pedir, porque eu tenho um valor X para gastar e eu sei que eu não posso comprar tudo aquilo que eu preciso com aquele valor. Então, eu vou ter que tomar decisões naquele momento. Eu vou ter que tomar decisões a hora que chega uma prescrição de um médico, por exemplo, chega lá no sistema uma prescrição e eu percebo que tem os medicamentos que estão ali na prescrição, eles interagem entre si, e eu vou ter que, então, tomar uma decisão, né, de comunicar o médico e, claro, dentro de um hospital é muito mais fácil a gente ter esse trabalho, e eu vou ter que tomar, então, essa decisão de comunicar ele e já trazer uma outra saída para aquele caso específico, né? E assim por diante. Em todo momento eu como farmacêutico, tenho que estar tomando decisões. A todo instante. Tem que ser comunicador. Por quê? Porque a todo instante eu preciso trocar informações com diferentes pessoas com diferentes características. Então, eu preciso, para eu ser um bom comunicador, uma das primeiras coisas que eu preciso é saber adaptar minha linguagem para diferentes pessoas. Então, eu compreender rapidamente qual que é o perfil de uma pessoa que eu estou conversando e compreender qual que é, então, a melhor forma de eu passar e transmitir informações para ela. Então, se eu estou conversando com um médico, eu sei que eu posso usar uma linguagem mais técnica. Se eu estou trabalhando lá nesse momento com o cuidador de um paciente, eu vejo que ele é uma pessoa bastante simples e tudo mais, eu preciso adaptar minha linguagem para que ele me entenda. Não adianta eu, de repente, começar a utilizar uma linguagem técnica para uma pessoa que não tem conhecimento técnico. Né? Então eu vou perguntar para a pessoa, você entendeu o que eu falei? A pessoa vai falar que entendeu, né? Mesmo a gente sabendo que a pessoa não entendeu absolutamente nada. Ela vai ficar constrangida para dizer, olha, não entendi absolutamente nada, você pode falar de novo? Então, assim, a gente precisa ter esse comunicador que sabe, né, qual é a melhor forma de se transmitir uma mensagem, né, de forma que o receptor dessa mensagem compreenda. Então, eu tenho que ter essa capacidade de
distinguir qual que é a melhor forma de eu passar essa informação. Ao mesmo tempo, eu estou trabalhando ali com os meus funcionários, eu preciso passar informações claras para ele, né? Então, é bastante importante que eu seja um bom comunicador. E o seu bom comunicador não é ser falante, né? Mas é ser claro naquilo que você está querendo transmitir. Outra qualidade importante, segundo a Organização Mundial de Saúde, é eu ser líder. Eu vou ser líder de uma equipe, eu vou ter os meus funcionários e eles vão estar, né, aguardando as minhas decisões, as minhas informações para que eles possam fazer melhor o seu trabalho. Dentro de comissões que o farmacêutico participa dentro do hospital, muitas vezes ele vai ser líder. Então, a gente tem comissão de controle de infecção hospitalar. Geralmente, o farmacêutico faz parte dessas comissões e muitas vezes ele é o líder do grupo, né? Então, ele tem que saber liderar, ele tem que saber a melhor forma de conduzir uma situação. Ele tem que ser gerente. O gerente aqui é a questão de gerenciar a própria farmácia, né? Ele é o gerente do órgão. Ele tem que gerenciar os conflitos dos funcionários, ele tem que gerenciar os conflitos dos pacientes. Então, ser gerente aqui não está ligado só à questão administrativa, mas está ligado à questão, muitas vezes, de resolução de problemas também. Tem que ser atualizado permanentemente, aqui é uma coisa que eu sempre falo, né? Já vi muita gente falando assim, eu quero me formar e nunca mais na minha vida eu vou abrir um livro. Isso não existe. A gente tem que estar atualizado permanentemente e cada vez mais rápido nos dias de hoje, né? As informações mudam, os novos medicamentos surgem cada vez mais rápido no mercado, novas tecnologias cada vez mais rápido, e a gente não tem como fugir dessas atualizações, né? Talvez um livro, né? Livro físico a gente nunca mais pegue mesmo, mas não se atualizar, isso não existe. E por fim, né, a 7ª qualidade é ser educador. Então, a gente vai trabalhar com funcionário, a gente vai trabalhar com, geralmente, uma equipe, e essa equipe precisa ser treinada, ela precisa entender o que ela está fazendo, ela precisa ter treinamentos, não só aquele treinamento inicial, tipo, vem aqui que eu vou te ensinar qual que é o teu trabalho. Não, não é só isso. Dentro de um hospital, a gente tem treinamentos constantes, porque as coisas estão mudando, novas tecnologias estão chegando, novos medicamentos, novas técnicas podem acontecer, e a gente precisa, então, ter esse viés também de educador, ok? Então, esse seria o farmacêutico 7 estrelas, né, com todas essas qualidades. Aí alguém pode dizer assim, mas eu não tenho tudo isso, eu não sou um bom comunicador porque eu sou uma pessoa muito tímida, eu tenho medo de falar, e quando for falar, eu tenho medo de falar besteira. Gente, isso é questão de se colocar à frente mesmo. E uma coisa que eu sempre falo é que essa questão de, às vezes, as pessoas terem um pouco de medo de falar e de se pronunciar muito mais, a gente perde muito facilmente no balcão da farmácia, lá na dispensação. Então, eu acho que todo mundo deveria obrigatoriamente passar pelo menos um determinado período de tempo dentro de uma dispensação, não como estagiário, mas como farmacêutico mesmo, e um tempo razoavelmente grande para conseguir, né, desenvolver essa habilidade aí de comunicação. Porque não existe lugar melhor para isso acontecer que não seja lá na dispensação. Muito bem, gente. Então, por hoje era isso aí. Pergunto para vocês se vocês têm dúvidas, querem fazer algum comentário.
achar que eu falei besteira aqui dessa questão de que todo mundo deveria ir lá para o balcão da farmácia. Eu concordo contigo, professor, porque eu acho importante, principalmente assim, para a gente poder desenvolver mais a capacidade de lidar com o público, né? Sim. E eu acho assim que seria uma coisa bem legal se isso viesse a acontecer mesmo, assim. Mas para a gente, principalmente, eu sou uma pessoa comunicativa. Mas quando eu chego de frente com o público, assim, vamos supor, apresentar um trabalho, eu já tenho dificuldade. Sim, e a gente só consegue perder isso, né, se colocando à frente, né? E o balcão, ele não tem como... Você não tem escapatória, né? Não tem como fugir. Exatamente, eu sou uma pessoa bem tímida, né? Então, no meu dia a dia, eu não sou uma pessoa de muita conversa. Mas, por outro lado, no meu trabalho, eu preciso muito falar, né? Eu preciso muito me comunicar. Então, eu devo muito isso ao próprio balcão mesmo. No começo, tanto que, para mim, eu tentei me direcionar mais para a farmácia de manipulação, porque eu sabia que eu ia ter menos contato com o público do que numa dispensação, né? Mas chegou um determinado momento que eu caí na dispensação. E só para vocês terem ideia, eu trabalhava numa farmácia que nós éramos em 4, e eu ficava sempre meio com o pé atrás, assim, tipo, querendo escolher, né? Tipo, entrava uma pessoa, eu pensava assim comigo, essa eu vou atender porque tem cara de que não vai ficar me perguntando nada, né? Só que a gente não consegue viver assim a vida inteira, né? Chegou determinados momentos que eu não tive como fugir. E aí, nessas, eu comecei a aprender. E eu dou graças a Deus de ter trabalhado tanto tempo dentro da dispensação, exatamente por isso, porque eu acho que para mim foi muito bom. E eu recomendo para todo mundo, principalmente quem tem um pouquinho de receio. Meu grande medo, sabe qual que era? Era alguém me perguntar alguma coisa e eu não saber responder. Gente, ninguém sabe responder tudo, né? Ninguém sabe tudo. E eu, na verdade, acabei levando uma boa de uma lambada, aí eu aprendi. Um dia... Pior, professor, pior que ainda acontece muito isso na farmácia, né? Dispensação, né? Eu, como trabalho em farmácia de dispensação, acontece muito com o próprio farmacêutico mesmo, né? Às vezes um cliente chega e pergunta uma coisa, a gente vê que o farmacêutico não tem tanta experiência, né? Igual a gente, assim, tem talvez uma desenvoltura um pouco melhor para o comércio, né? Mas eu vejo que ele é bem tímido, assim, às vezes ele tem vergonha de falar alguma coisa errada, né? Porque o cliente ele olha o farmacêutico como uma bula de remédio, né? Exato. Aí Isso começa na casa da gente. Exatamente. Aí às vezes ele não sabe responder, fala, cara, não tenha vergonha de abrir o medicamento, abrir a bula e ler para o cliente, né? Sim, porque com como o professor certeza. falou, ninguém sabe de tudo, né? Exato. Mas acontece muito isso aí. E assim, hoje a gente ainda tem, né? Às vezes não dá para abrir a caixinha, né? A gente tem a internet, né? Que você pode dizer, ó, não sei, vou aqui procurar, já te dou uma resposta. Não é vergonha isso. Vergonha, eu acho vergonha você de repente falar uma coisa que você não sabe ou você não tem certeza e falar alguma coisa errada, né? Só para querer dar uma resposta. Eu acho que isso é ruim, né? Mas você dizer, olha, desculpa, eu não sei, eu vou procurar aqui, a gente já vê, ou de repente abre a bula, vamos ler junto, não é vergonhoso. E a gente passa por isso, não adianta. Eu ia contar a minha história, né? A minha história que foi a que fez toda a mudança para mim. Eu tinha... eu não sei, eu me formei muito novo, né? E aí eu estava lá numa farmácia que eu trabalhava, chegou uma moça e falou assim, eu queria falar com o farmacêutico. Eu disse, sou eu. Aí ela começou a rir, ela disse, imagina, você não tem cara de farmacêutico, não.
Daí eu falei, não, mas eu sou, né, eu fiquei assim, todo, não sabia nem o que dizer, eu disse, não, mas eu sou. Daí ela falou, então vou perguntar para você, vamos ver se você sabe me responder. Graças a Deus eu sabia responder, era uma coisa, né, que eu sabia, né, e respondi, e daí ela falou, parabéns, não sei o quê. Isso fez eu mudar a minha forma de ver e esse medo que eu tinha, porque eu tinha esse medo, e essa foi uma das que eu escolhi, porque eu olhei para ela e disse, essa aqui não tem cara de que vai me perguntar. E ao contrário, ela me botou numa sinuca, né, e dessa eu acabei meio que saindo. Eu disse, não, acho que não é por aí ficar se escondendo, ficar escolhendo, não tem, né? Não tem sentido. E outra coisa que a gente muitas vezes sai da faculdade achando que não aprendeu nada, isso não é verdade também. É um pensamento muito comum das pessoas. Saí e não aprendi nada, né? 4 anos, 5 anos que eu fiquei na faculdade e não aprendi nada. A gente acha que não aprendeu. Na verdade, a gente incorpora as coisas de uma forma que as coisas viram tão parte da gente que a gente acha que aquilo que a gente aprendeu, na verdade, a gente tinha aquilo já desde sempre e a gente não percebe como um aprendizado da gente nesse período. Mas, enfim, né? Essas habilidades ali que a gente, né, talvez não tenha todas, a gente corre atrás. O negócio é correr atrás. Nenhuma delas é impossível de a gente conquistar, né? Eu acho que tem algumas que são um pouquinho mais difíceis, principalmente, né, para essa questão, né, de liderar, muitas vezes, porque até dentro da própria faculdade, faculdade nenhuma auxilia a gente dentro desse quesito aí de treinar a gente para ser líder. E esse talvez seja, para mim, talvez seja o mais difícil hoje. Comunicação já não é mais difícil. E é engraçado, professor, que a gente vê assim, né, o comércio, né, o professor falou assim da faculdade, a gente absorveu que a faculdade passa para a gente e colocar isso em prática, né? Isso é muito interessante, porque muitas vezes você está ali como um vendedor, não é verdade? Sim. Como, assim, farmacêutico, mas assim, com um vendedor. Só que nessas horas você vê que não é por aí, né? Você tem que usar a teoria, né? A teoria que você usou, que você aprendeu na faculdade, na prática. Aí muitas vezes você deixa de lado a parte do comércio, né? E entra mesmo como profissional. E isso aí dá diferença enorme, enorme. Às vezes o cliente chega para pedir uma coisa, uma orientação ali, e você fala, puxa, mas eu posso tentar indicar o medicamento, mas você sabe que já é errado. Talvez você vai indicar o medicamento, mas assim, sem saber realmente se é necessidade do cliente, né? Então tem toda uma coisinha em volta, né? Então a melhor coisa é aquilo que o professor falou, a prática, mesmo aos pouquinhos pegando. Quando vê, você já está bem bacana, né? Com certeza. Na parte assim, de farmácia e tudo. Principalmente quem não tem, né? Hoje a gente sabe que muita gente já está dentro da área e tudo mais, é muito mais fácil, mas quem não tem a experiência ainda, eu sei porque eu passei por isso, né? Tenho um receio muito grande, tenho um medo muito grande de não corresponder à expectativa, né? De não responder certo, não saber responder, de falar besteira, né? Mas na verdade, a gente sabe e se a gente não souber, a gente corre atrás. Isso não é problema nenhum. Eu sinto falta, assim, de trabalhar no balcão, assim, de farmácia, sabe, professor? A gente, a cada momento, a cada cliente, a gente aprende muito com eles também, sabe? Aprende, muito. Sim. É verdade, concordo com você. É uma troca, não é uma coisa de a gente só passar informações e passar orientações. Às vezes a gente aprende e aprende bastante. Às vezes mais do que a gente passa de informação e orienta. É muito interessante. Bem, gente, mas é isso então. Alguma dúvida mais? Mais alguma colocação?
Não, acho que não. Eu peguei a aula pela metade, eu não gosto mais. Por enquanto, não. Mas hoje, assim, foi mais, a parte inicial foi mais um histórico para trazer vocês a nossa realidade de hoje da farmácia. Só dá uma olhadinha depois lá no vídeo, que você vai pegar bem. Beleza? Então tá bom, professor. Beleza, professor. Então, tá bom. Uma boa noite, bom descanso. Boa noite pra vocês, boa semana, né? Obrigada. E não nos vemos semana que vem, né? É feriado? É feriado, né? Então, até daqui a 15 dias. Aproveitem bem o feriado também. Tá bom, tchau, tchau. Tá bom, professor. Até mais. Tchau, até.